Fala galera, boa tarde. Estamos aqui na nossa última semana aí de aulas de estrutura de dados 2, né? Do curso de bacharelado em ciência da computação aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Foi um curso longo, né? Um curso em que nós passamos por uma revisão inicial ali, em que a gente trabalhou uma revisão principalmente das estruturas de dados 1 e projeto e análise de algoritmos, aí passamos por backtracking, programação dinâmica, as melhorias que a gente podia fazer nos algoritmos de ordenação elementares, né, e depois outras ordenações como merge ou quicksort, né, tudo com foco em Java agora. Aí nós focamos em árvores, onde a gente falou sobre as árvores de busca binária, as árvores balanceadas, né? A árvore 2, 3, a vermelha e preta, ou rubro-negra, a B-tree. E aí depois a gente começou a focar com as questões de manipulação de strings, né? Aí a gente trabalhou com ordenação de strings, onde a gente fez lá, na verdade, aquela variação do radix sort, né? Em que a gente aprendeu lá os algoritmos LSD e MSD, né? Que é o Least Significant Digit e o Most Significant Digit. Aí a gente trabalhou com tries, né, que são tabelas de símbolos, né, que também junta aí a questão de manipular strings, só que com a ideia de árvores. E aí a gente foi pro finalzinho do nosso curso, onde a gente fez aí os algoritmos de busca de strings, né, busca de padrão em strings, onde a gente viu lá o Força Bruta, o KMP e o Boimler. E hoje, então, a gente está na nossa última aula, cujo foco aí é a compressão de dados. Então, nosso propósito principal hoje é trabalhar aí com o algoritmo de Huffman, né? Mas tem algumas questões iniciais ali que a gente pode abordar até para introduzir. É uma aula bem rápida, mas é muito legal, não é tão trivial quanto a implementação, por isso que eu vou apresentar já os códigos para vocês. Vai caber um estudo mais aprofundado aí para vocês, né? Inclusive dependência de questões que a gente viu lá em estrutura de dados 1. Bom, então eu vou apresentar uma introdução, né? O porquê que é importante a compressão de dados, trazer a ideia que para comprimir dados a gente tem duas etapas, né, que é a compressão e a expansão, sem perder informação nenhuma. A gente vai ver um exemplo simples, trabalhando aí com a vantagem de se trabalhar com compressão, por exemplo, aí com genomas. E por último, o nosso digníssimo algoritmo aí de Huffman, tá? Comprimir dado, na verdade, ele é importante principalmente para a gente reduzir o tamanho dos arquivos, né? A gente quer sempre minimizar isso daí para ser mais rápido, enfim. A gente vai economizar espaço, tempo em transmissão, a gente pode eliminar redundâncias que a gente tem nos arquivos. Então, a compressão de dados, ela vem exatamente com esse propósito. E por quê, né? Quem precisa? Por que precisamos da compressão? Então, aí algumas questões ali que nos ajuda a pensar, né? Primeiro, vamos focar aqui no mundo totalmente digital que a gente está vivendo, com muitos textos, muitas imagens, sons, vídeos, YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, enfim, e-mails sendo mandados. Então, nós precisamos comprimir dados exatamente para que essas informações consumam menos largura de banda ali da internet, a gente tem uma rapidez nisso. Então, esse é um propósito. A gente pode também se basear na lei de Moore, né, que possivelmente vocês viram lá em sistemas digitais, que ela fala, né, que o número de transistores em chips, ela dobra a cada 1 ano e meio, 2 anos. Então, teoricamente, a gente tem que melhorar também essas questões. E também tem a lei de Parkinson aí, que fala que os dados eles se expandem para preencher o espaço disponível. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência de que você tem espaço no celular, quando vê some o espaço, ou no HD do computador. Então, a gente não vai se preocupando ali em limpar, e os dados, se eles não forem trabalhados ali para serem comprimidos, eles também vão ocupando. Inclusive, tem uma citação lá de um relatório de Big Data da IBM, ela é antiga, mas a gente pode se basear nela para ver o impacto que isso nos dá hoje, por exemplo, né?
E essa citação ela fala que todos os dias a gente cria 2,5 quintilhões de bytes de dados, que é mais do que 90% dos dados do mundo que a gente tem e a gente criou nos últimos 2 anos sozinho. Então, só para a gente ver aí o que estava acontecendo em 2011 e podemos imaginar onde estamos hoje, 10 anos depois dessa citação desse relatório, né? Bom, algumas aplicações aí sobre compressão de dados, né? A gente pode ver questão com foco em arquivos, né? A gente tem os zips da vida para comprimir arquivos, a gente tem os sistemas de arquivo para melhor organizar eles ali em memória, né? NTFS, HFS+, EFS, enfim. Tem as questões relacionadas à multimídia, então trabalhar com imagens, o GIF, o JPEG, com sons, o MP3, então a gente pode até colocar o Spotify aqui como serviço, né? Os vídeos, né? MPEG, DVX, HDTV, comunicação, né? Desde o fax, né? O modem, agora Skype, WhatsApp, Telegram, enfim, e banco de dados, né? O Google, o Facebook e o Instagram. Então, assim, eu acho que as aplicações elas são muitas e por isso que esse é um problema que está sempre em foco aí na computação, né? Bom, entender um pouquinho então sobre a compressão e expansão de dados sem perder, né? Então, quando a gente fala sem perdas, a gente quer dizer que quando a gente comprime, expande, que é o descomprimir, né? O unzip, né? Vamos colocar assim, a gente não quer perder informação nenhuma, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Tudo que a gente coloca e ocupa menos espaço, na hora que a gente voltar para o original, a gente quer que esteja exatamente igual. Então, o nosso problema, na verdade, é comprimir um fluxo de bits, né? Então a gente está trabalhando lá em baixo nível, em bits mesmo. Essas informações todas que a gente estava conversando, elas no computador, elas se transformam em bits, uma sequência de zeros e uns, né? Ou seja, a gente quer representar um dado fluxo de bits por um outro mais curto, né? Então, no final das contas, a gente vai ter lá um streaming de bit grandão e a gente quer, de certa forma, converter aquilo para algo um pouquinho menor. Esse é o nosso problema. Então, algumas definições que a gente tem que lidar com isso. A primeira é a mensagem, né? O que a gente quer comprimir? É um arquivo, uma imagem, é um som, não importa. No fundo é um bit, né? Então, a nossa mensagem é um dado binário a ser comprimido. Aí a gente tem o compressor, ou compress, que é o que gera a representação comprimida daquela mensagem, e a gente vai usar aí como sendo um C de B, né? O B como sendo ali a mensagem a ser comprimida, o C de B que significa que a gente comprimiu aquela mensagem. E a ideia é utilizar então poucos bits para fazer essa compressão. E aí a gente tem também a figura do expansor, né? O expand, né? Que a gente reconstrói o dado binário B, que é a nossa mensagem original, sem perder nenhuma informação. Então, no final das contas, o modelo básico aí para compressão de dados, então dado aí um fluxo de bits, né, B, que é uma sequência de dados binários, quando ele passar ali pelo compressor, ele vai criar um C de B que tem aqui também uma sequência de bits, só que em menor escala, numa menor quantidade. E quando a gente expandir, se a gente olhar esses bits que a gente tem depois da expansão, ele na verdade é idêntico ao original. Então, como notação, podemos usar o módulo de B como sendo o número de bits da nossa mensagem B. E a taxa de compressão, na verdade, é o número de bits da sequência comprimida dividido pelo número de bits da minha mensagem. Então, na verdade, a gente espera que essa taxa de compressão é que ela seja estritamente menor do que 1. E quanto menor do que 1 ela for, quanto mais longe de 1, né, quanto menor for esse número, melhor. Então, o nosso desafio é sempre obter aí a menor taxa de compressão possível, né? Bom, trazendo um exemplo ilustrativo para a gente entender essa ideia e as vantagens de se trabalhar com a compressão e expansão dos dados sem perda, vamos pensar lá com os nucleotídeos do DNA, né? Pensando no genoma. A timina, guanina, citosina, que são os quatro nucleotídeos que existem, né? Então a ideia, quando a gente pensa lá no genoma, é que a gente não precisa usar 8 bits, que geralmente é utilizado para representar um caractere, num alfabeto que é muito pequeno. Por exemplo, essa sequência de DNA aqui de um genoma,
na verdade, a gente pode ver que a gente tem 4 letras, né? O A, o T, o G e o C, que são os 4 nucleotídeos que existem lá para representar um DNA, um genoma, né? Se a gente usa a tabela ASCII para representar, por exemplo, essa sequência, se vocês contarem aqui, essa sequência tem 32 caracteres. E se na tabela ASCII a gente tem cada caractere desse sendo representado por 8 bits, seria necessário, para representar essa sequência aqui de DNA, 264 bits, né? Só que a gente pode perceber que esse alfabeto ele é pequeno, ele é um alfabeto que tem apenas 4 caracteres. Então será que a gente não pode criar um formato em que a gente utilize apenas 2 bits para cada caractere? Como assim? Por exemplo, então dado o nosso alfabeto do DNA, que é o A, o C, o T e o G, que são os nossos nucleotídeos lá do DNA, se a gente está num alfabeto normal, usando a representação de 8 bits, o A, o C, o T e o G no hexadecimal tem esses números e convertido para o binário tem esses valores. Só que a gente pode melhorar isso, a gente pode falar que o A é 00, o C é 01, o T é 10, o G é 11. Então, se a gente fizer isso, usando 2 bits para cada, a gente diminuiria em quanto essa mensagem. Então, perceberam aí a vantagem absurda que a gente teria de se utilizar ali uma compressão e poder guardar essa mesma sequência que antes utilizaria 264 bits e agora vai usar muito menos, né? Para cada 8 que tinha, a gente vai usar 2, então a gente vai reduzir aí numa proporção aí de 4, né? Para isso, pensando numa implementação, num exemplo prático, a gente pode usar uma biblioteca externa, que é uma biblioteca de entrada e saída padrão para leituras e escritas de coisas binárias, né? Que é o Binary Standard Input and Standard Output. Então ela é uma biblioteca que lê e escreve bits de uma entrada padrão. Então, essa biblioteca, na verdade, vocês podem fazer o download no nosso portal da disciplina, mas também está disponível aqui na aula. Ela, na verdade, são 2 classes, né? Aqui eu estou trazendo exemplos principais dos métodos que tem nessas classes. Essa classe aqui é para leitura de entradas binárias, né? Pode ver o in aqui representando a entrada. E essa classe aqui é para saídas de entradas de valores binários, né? Então, por isso que a gente tem o out aqui. Então, vendo aqui os principais métodos, o read boolean, ele vai ler um bit do dado, de um dado que ele vai estar entrando, e vai escrever como valor booleano, né? Que é 0 ou 1, que na verdade é um bit, né? Os bits, né, são 0 e 1, são só valores booleanos, a gente pode considerar assim. A gente tem também um método que é o read char, e ele vai ler 8 bits de uma entrada e vai falar qual que é o char que ele representa. A gente tem um outro método, por exemplo, que é o read char, que passa um inteiro R, que ele vai ler os R bits que foram passados por parâmetros para determinar o caractere representado por aqueles R bits. E vale destacar que eu não estou ilustrando aqui, mas tem métodos similares a todos esses que eu mostrei aqui em cima para trabalhar com bytes, com short, com int, com long, com double, ou seja, com qualquer tipo de informação que a gente consegue manipular, né? Então ela é uma biblioteca muito importante e vai nos facilitar a vida demais, né? Tem também 2 métodos, o isEmpty, né, para falar se a nossa entrada está vazia ou não, e para fechar esse streaming de bit aí, né, que é o close. E a classe de saída, né, ela escreve, né, então esse daqui ele vai ler, esse aqui vai escrever. Então por isso que os métodos aqui chamam write, né, ali e read. Então o write, para escrever, ele vai escrever um bit, né? Ele pode escrever um caractere de 8 bits. Ele pode escrever um caractere que tem R bits de comprimento. E tendo também métodos similares para byte, short, int, long e double. Né? E o close para fechar aquele stream. Então, pensando nessa biblioteca e pensando no nosso problema do genoma, a gente poderia então, já como a gente conversou lá atrás, naquela aula inicial que a gente começou a falar sobre strings, que a gente criou o conceito de char, de string e de alfabeto, lá eu apresentei para vocês uma API que eu chamei de Alphabet. Inclusive, ela já também está no portal para fazer o download, mas está aqui o link também. E esse Alphabet ele tem alguns métodos que a gente poderia usar. E dentro do alfabeto tem também lá o alfabeto de DNA, porque ele é um alfabeto importante para a gente, né? Então, dado um alfabeto,
Se a gente pode criar um alfabeto, né, que esse alfabeto é determinado por uma string que é passado para o construtor. O toIndex, ele é o método que vai receber um char aqui e ele vai converter aquele caractere que foi passado para alguma informação, algum bit dentro daquele alfabeto. Esse de 0 a R-1 é porque R é a quantidade de bytes necessários lá para representar um determinado índice. O toChar, ele vai receber um índice do alfabeto e vai falar qual que é o caractere correspondente a ele. Esse contains, ele fala se um determinado caractere pertence ou não ao alfabeto. O R, ele fala o número de caracteres que um alfabeto tem, e o LG de R, o número de bits necessários para representar um índice daquele alfabeto. E esses dois métodos aqui, o toIndex, né, que vai converter uma string lá para um número em bits, e o toChar, que faz o invertido. Então, dado esse alfabeto, dado essa classe de entradas e saídas de bytes, a gente pode resolver o problema do genoma. De que forma? Olha que legal. A gente pode criar um método de compress para comprimir, né? Para diminuir a representação, ao invés de usar 8 bits, 2 bits para qualquer informação lida que esteja dentro do alfabeto do genoma, né? Que é do DNA, que é um alfabeto que é composto apenas pelos 4 nucleotídeos, né? Então aqui, notem que na compressão, a gente criou o alfabeto de DNA e a gente criou aqui uma variável inteira W que guarda quantos bits são necessários para representar cada um desses inteiros aqui, desses índices aqui. Então a gente pode ver, ele já vai calcular para a gente, né, e ele vai retornar 2, né? Então é como se fosse aquele 00, 01, 01. Isso o próprio alfabeto, né, aquela classe faz para a gente. Aí aqui eu estou usando aquela classe, o binary_stdin, para ler uma string S, que eu vou estar guardando, que é composta por esse alfabeto. É uma sequência de nucleotídeos. Então a gente vai ler isso e vai guardar nessa string S. Essa string S é aquela que a gente quer comprimir informação. O N a gente vai guardar o tamanho dessa string, da nossa mensagem, né? E aí a gente pode escrever, aqui eu estou usando para escrever o tamanho, né? Só para imprimir a informação. Mas esse for aqui, então na verdade ele é um for que vai de 0 até o tamanho da minha mensagem, em que ele vai criar um index, né? Ele vai criar um valor, né, para cada caractere que eu tenho na minha string, e vai guardar ID, e eu vou imprimir esse valor que foi criado com 2 bits de tamanho. Então aqui, de certa forma, a gente está convertendo para cada um daqueles caracteres, a gente está convertendo cada um deles para um índice específico dentro desse alfabeto que tenha dois valores binários. E a gente fecha esse streaming aqui de escrita. Toda vez que a gente começa a escrever, a gente tem que fechar. Com isso, a gente consegue comprimir. E a expansão, né, do genoma, a gente tem que fazer o processo inverso, né? O processo inverso, naquele mesmo alfabeto, que tem aquele mesmo tamanho aquele número de bits necessário para representar aquele alfabeto. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler uma sequência de inteiros, né, zeros e uns, que foram escritas aqui, que foram convertidas, e vai estar guardando aqui em N. E aí, então, esse N tem o nosso valor que está comprimido e a gente quer expandir ele, né? Então, por isso que para cada um deles, por isso que o meu for vai de 0 até N, que é o tamanho da minha mensagem comprimida, que é como se fosse aquele C de B, né? Ele vai ler um caractere que tenha tamanho de 2 bits na minha entrada e vou guardar agora sim em um caractere correspondente de 8 bits. E vou escrever ele convertendo o caractere correspondente dentro do meu alfabeto, né, que é o toChar. Estou usando o método lá do alfabeto. Então dou write usando aqui a minha biblioteca de escrita binária, né, e fecho o processo. Então a gente de certa forma expande. Então eu posso criar agora uma classe que é genoma, que comprime qualquer tipo de informação relacionada ao genoma, que ele vai ter o compress, o expand, que são esses dois métodos aqui. E o main, se vocês olharem, eu estou trabalhando aqui de tal forma que ele lê os argumentos, né? Os argumentos que eu estou lendo, eu tenho que passar menos ou mais, o menos é comprimir, o mais é expandir, e o outro argumento é um arquivo, né, que esse arquivo tem essa sequência aqui. Então, essa sequência aqui, que está dentro de um arquivo txt, quando eu chamar, eu chamo lá, né, na compilação em Java, que eu quero usar o meu genoma,
quero comprimir, né, ele vai fazer o menos, lendo o arquivo genome.tiny.txt. Aí ele vai comprimir essa informação. Ou a gente chama simplesmente um Java Genoma a mais, que ele vai pegar aquela informação e vai expandir. Legal, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Agora a gente pode então ir para o nosso problema principal da aula, que é o algoritmo de Huffman, né? Que aí agora a gente vai aprender um método que resolve a questão de compressão de qualquer tipo de informação, de qualquer mensagem. E a gente vai tentar ter uma solução genérica para esse propósito, tudo bem? Então qual é a ideia aí do algoritmo de Huffman? Se vocês me permitem, vou beber uma água. E se não permite, eu bebi também, né? Vamos lá. Então a ideia é a gente utilizar diferentes números de bits para codificar diferentes caracteres. Só que como que a gente vai evitar a ambiguidade para isso? A gente tem que garantir que nenhuma palavra de um código que representa algo comprimido, que a gente chama aqui de code word, ela não pode ser prefixo de outra, para a gente não ter dúvida na hora de descomprimir. Então essa é a principal ideia por trás dos panos. Então assim, ó, só para vocês entenderem aqui, né? Então alguns exemplos, a gente pode ter códigos de comprimento fixo, a gente pode adicionar caracteres de parada especial para cada palavra, ou a gente pode colocar código geral que não tenha prefixo, mas que tenha uma regra. E olha só, essa mensagem aqui, ó, abracadabra, exclamação, a gente poderia criar uma tabela, que a gente chama aqui de tabela de palavra código ou code word table, em que a gente cria um valor binário para cada uma daqueles caracteres que existem naquela mensagem. Então percebam que a compressão é com base na mensagem. E se a gente notar, esses valores, por exemplo, a exclamação é 101, o A é 0. Então nota que não tem nada que comece com 0, para a gente não confundir com A. O B é 1. Então pode ver que não tem nada que a gente... por exemplo, ó, esse 110, que é o C, ele não faz parte de nenhuma outra palavra-chave. É isso que eu estou querendo dizer aqui, para a gente evitar a ambiguidade. Então, por exemplo, abracadabra, exclamação. Então tem 12. Ele tem 12 caracteres de 8 bits. Então ele vai ter 96 bits para representar essa mensagem. Se a gente criar essa tabela aqui de code words, usando esses bits, ao invés de usar esses caracteres, a gente consegue escrever o abracadabra com essa sequência com apenas 30 bits, já melhoramos pra caramba. Mas olha que legal, aqui eu estou ilustrando um outro exemplo dessa tabela de code words, em que a gente mudou o A, por exemplo, o B, a gente mudou várias questões aqui, né? E o C mudou e o R, né? E a gente conseguiu escrever a mesma sequência com 29 bits. Então a gente começou a ter uma questão aqui, como compor essa tabela, né, de palavras-chave. Mas a ideia principal por trás do Huffman, a gente vai ver essa parte, né? Mas a ideia então, ao invés de a gente usar esses caracteres aqui, a gente vai usar a própria mensagem para criar uma tabela de palavras-chave, que é uma sequência de bits, 0 ou 1s. E aí a gente vai usar essa sequência para comprimir ou descomprimir aquela informação. Tudo bem? Então, algumas representações, né? Então, como que a gente vai representar os códigos sem prefixo? Pô, a gente pode usar árvores tries, né? Que a gente viu lá atrás. Em que os caracteres que a gente quer representar, eles vão ser as nossas folhas, e os caminhos desde a raiz até uma folha que é representada por um caractere, ele é exatamente essa code word, né? É essa sequência de bits que representa aquele caractere. Como assim, Breno? Olha aqui que legal. Para essa tabela aqui, ó, o A é 0. Então vou usar uma try. Se eu caminhar, então o nosso padrão sempre vai ser assim: caminhou para a esquerda é 0, caminhou para a direita é 1. Caminhei aqui na esquerda da try 0, eu já dei o A, então aqui eu já tenho uma folha que representa o A. Caminhei para a direita 1. Mas eu não tenho algo que é só 1. Eu vou ter, por exemplo, 1, 0, 0, que ele é o D, pode notar. O D é 1, 0, 0. 1, 0, 1, a gente pode notar que é a exclamação. Aí 1, 1, 0 é o C. 1, 1, 1, 0 é o R. E 1, 1, 1, 1 é o B, tá vendo? Então a gente pode usar a ideia da try
em que os nossos caracteres eles vão ser os nossos folhas e o caminho da raiz até um caractere vai representar exatamente esse valor da tabela de code words, tudo bem? Notem que nessa melhora que a gente já viu que é possível representar o abracadabra com um bit a menos, de certa forma, essa árvore ela está melhor balanceada, né? Então, no final das contas, percebo que o balanceamento da árvore para compor a try, que vai formar a Code Words Table, é o que vai trazer uma melhor compressão ou expansão de um dado sem perder a informação. Beleza? Bom, então para comprimir, a gente pode usar dois métodos, né? A gente pode iniciar na folha, que a gente tem os caracteres, a gente vai seguir o caminho até a raiz, até o root, e depois a gente imprime os bits ao contrário. Ou, que eu acho mais fácil, que é o que a gente vai ver, a gente pode criar a nossa tabela de strings, em que um caractere tem um determinado valor de sequência de strings, né? Então nós vamos usar esse segundo método, que ele é muito mais trivial. E a expansão, para expandir uma mensagem, na hora que a gente lê uma informação, né, que está codificada, a gente vai iniciar na raiz, a gente vai caminhar para a esquerda se for 0 ou vai caminhar para a direita se for 1. Se a gente bater num nó folha, a gente acabou de imprimir, de identificar um caractere, a gente imprime o caractere daquele nó folha e a gente retorna na raiz e a partir daquele ponto a gente continua descodificando. Então, por exemplo, estou lendo essa palavra aqui, eu quero descomprimir. Ele veio aqui, leio 0. 0 é nó folha? É. Imprimir A. Volto para a raiz. Agora ele vai ler 1. É nó folha? É. Imprimir B. Volto para a raiz. Então é assim que ele vai expandindo, né, uma determinada mensagem, que é uma sequência de bits que já foi comprimida. Então é dessa forma que funciona aí o algoritmo de Huffman. Bom, então o algoritmo de Huffman, pensando aí como um overview, ele é um modelo dinâmico, né? A gente vai usar um código que não tem prefixo personalizado para cada mensagem, ou seja, cada mensagem vai ter um code word table específico que é composto para aquela mensagem específica, né? Então, se cada mensagem vai ter a sua forma de comprimir e para expandir eu tenho que conhecer qual foi a forma utilizada, a compressão a gente vai ler a mensagem. Nós vamos construir o melhor código sem prefixo para aquela mensagem, como a gente vai ver ainda. Nós vamos escrever esse código na própria mensagem, como um teste no arquivo, porque para expandir, a gente vai precisar disso para expandir a informação. E depois a gente comprime usando aí o código sem prefixo. E para expandir, então, a gente vai ler o código sem prefixo que foi escrito na mensagem com uma árvore try. E depois a gente vai ler a mensagem compactada e expandindo aquela mensagem usando essa árvore try. Então, na verdade, a compressão e expansão segue esse fluxo. Tudo bem? Então, assim, já fazendo analogias da forma como a gente está entendendo o algoritmo de Huffman para compressão e expansão de dados sem perda, com implementação em Java. Então, a gente tem que, de certa forma, aproveitar dos conhecimentos que a gente teve para implementar a try, né? Então, nós vamos usar o node, para representar um nó específico da nossa árvore try, que vai compor ali a forma como a gente vai criar a Code Word Table, tudo bem? Esse nó, ele vai ter duas informações que a gente não tinha antes, que é o caractere que ele representa e a frequência, quantas vezes aquele caractere aparece na mensagem. E nós vamos usar essa frequência exatamente para poder construir a árvore. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais disso. Mas notem que esses dois atributos do nosso nó, eles só vão ser preenchidos se forem nós folhas ali, né? E só vai ser utilizado a frequência para compressão, tudo bem? E além disso, cada nó pode ter um filho esquerdo ou um filho direito. Temos aqui o construtor do nosso nó, que é claro, a gente precisa do caractere, da frequência do fio esquerdo e do fio direito, mas pode ser null, né? A gente pode ter apontando para nada aqui. Eu tenho um método que vai falar se ele é nó folha, ou seja, isLeaf. Para saber se é nó folha, simplesmente, se for verdadeiro, o fio da esquerda e da direita como sendo nulos, a gente sabe que ele é nó folha, ele vai retornar true, caso contrário ele retorna falso. E a gente tem um método para comparar dois nós, que é o compareTo, que na verdade, o momento em que a gente compara a frequência
daquele nó com outro nó que a gente está usando com pair to, se der 0 quer dizer que eles são iguais, caso contrário eles não são, né? Então é isso que está fazendo o método aqui. Então esse é o nó que a gente vai usar. Para fazer a compressão, dado a ideia que a gente acabou de ver, então veja, o compress, que está dentro dessa classe aí do Huffman, nós vamos usar a nossa biblioteca de leituras, né, e escritas binárias. A gente vai ler uma string usando a ideia da biblioteca e vou guardar na string S. E aí, além disso, para essa string eu vou converter ela com um caractere de chars guardando o input, que é um array de chars, tá vendo? Então, cada posiçãozinha desse array de chars eu tenho um dos valores, né, um dos caracteres da minha string de entrada. É isso que está fazendo. Aí aqui uma caixa preta por enquanto, né, que é o cálculo daquela Code Word Table, né, que é aquela tabela que vai guardar para cada caractere qual é a sua sequência binária que representa ele. Que no final das contas, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, mas o ST, se eu passar um caractere, o valor que eu tenho guardado no caractere do ST é exatamente o valor binário dele. É isso. Então a gente vou mostrar daqui a pouco. E para comprimir então, na verdade, eu preciso saber qual que é o tamanho da minha entrada. Então eu vou fazer um for do tamanho da minha entrada, que é do input. E aí eu tenho um código, que é uma string, que ela é representada pelo valor que eu tenho na posição daquele caractere na minha tabela de code words. E aí, o que a gente faz, né? Eu tenho um outro forzinho aqui, que vai de 0 até o tamanho da minha palavra. Aí a gente vai vendo. Se o valor de j for igual a 1, eu vou escrevendo true. Se for igual a 0, eu vou escrevendo false, né? Que é exatamente a forma como a gente trabalhou, que a gente acabou de ver. E aí a gente tem que fechar aqui a nossa escrita binária, né? Que dá o close. E a expansão, né? A expansão também vou mostrar algumas coisas disso daqui a pouco, mas a partir da raiz, né, que é um nó, eu vou ler a minha try. Então esse método readTry eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que ele vai ler a codificação da try. Aí, a partir do momento que eu leio a codificação dessa try, eu tenho que ler uma sequência de caracteres, né, que são inteiros, zeros ou uns, e vou guardar em n, que é exatamente essa sequência de zeros ou uns que eu vou ter que expandir, certo? Então está em n. Então por isso que eu faço um for do n, né? Porque eu tenho essa sequência, né? Muito bem. Então, aí vamos lá. A partir da raiz, enquanto não for uma folha, enquanto meu x não for uma folha, eu vou verificar, ó, a leitura booleana da minha entrada, que eu estou vendo. Se ela for falsa, eu caminho para a esquerda, que é o 0 é para a esquerda. Caso contrário, ela é 1, caminho para a direita. Encontrou o nó raiz, saiu fora, aí eu escrevo na minha saída de strings o meu caractere x, né, então o valor que eu tenho em x, só que eu vou escrever com 8 bits. Pronto, a gente acabou de expandir. Então aqui no final das contas só está faltando a gente aprender o readTry. Né? Então agora, mas antes disso, eu acho que o que nós temos que aprender primeiro? Como fazer esse ST, né? Que talvez seja aquilo que a gente ainda não discutiu até agora, né? Então vamos entender aqui. Então como encontrar o melhor código sem prefixo aí, construindo essa árvore try, né? Então a tabela de códigos de Huffman, ela não é universal, ou seja, ela é construída sob a mensagem que está sendo transmitida e que a gente quer comprimir a informação, né? E a gente quer tentar garantir que ela seja a menor possível para que a gente tenha o melhor proveito ali daquela compressão e depois expansão. Sempre maximizando isso, né? Então essa é a nossa ideia. Então a primeira coisa, primeiro a gente tem que construir a try do nosso código, da nossa mensagem, depois extrair dela a tabela de códigos. Então a gente vai construir a tabela e depois a árvore, e a partir da árvore a gente vai construir a tabela. Então, dado uma determinada string que a gente quer codificar, a try ela é construída de que forma? A gente vai ter que contar qual que é a frequência, quantas vezes, qual o número de ocorrências de cada caractere da minha string. Então, Breno tem um B, por exemplo. Abracadabra tem 2 Bs, por exemplo.
Entendeu? Então a gente vai contar para cada caractere, a gente vai ter uma frequência. Então a quantidade de vezes que um caractere aparece, se a gente usar uma sequência de bits menor para aquele caractere que aparece muitas vezes, a gente vai ter um sucesso maior. Então essa é a ideia do Huffman, tudo bem? Para cada caractere a gente vai criar um nó e vai armazenar o caractere e a sua frequência nos campos CH e FREC. Por enquanto a gente não fez nada, só fez isso. Aí a gente vai organizar o conjunto de nós em uma try de que forma? Seguindo esse algoritmo de construção da try. Então no início de cada interação, a gente vai ter um conjunto de tries mutuamente distintas. Então, na verdade, na primeira vez que a gente começar a fazer, a gente vai ter para cada caractere um nozinho criado com apenas o seu caractere e a sua frequência. Aí a gente vai ordenar das menores frequências para as maiores frequências. A gente vai escolher então duas tries cujas raízes, ou seja, x e y, têm as menores frequências, por isso que a gente tem que deixar ordenado. Pego as duas com menor frequência. A gente vai criar um novo nó pi, que eu estou chamando aqui de parent, e a gente vai fazer com que os filhos esquerdo e direito sejam x e y. O left e o right desse nó pi seja o x e y. E a frequência desse nó pi vai ser a soma da frequência dos dois filhos, do x e do y. E a gente vai colocar esse nó pi, agora que tem dois filhos, ordenado naquela sequência que a gente tinha de nós anteriores, de trás. E a gente vai fazer isso até que a gente tenha um único nó sobrando. Repetindo o processo, então, até que a gente tenha uma única try. Como assim, Breno? Então, vou mostrar aqui um exemplo, que inclusive eu estou pegando o próprio exemplo lá do Sedgwick, que ele vai ilustrar para a palavra, na verdade, a mensagem que a gente quer codificar é abracadabra, exclamação. Então, eu vou colocar expandido aqui e vou apertando pausa conforme for necessário, tudo bem? Então, a primeira coisa é a seguinte, olha, a gente tem que contar a frequência de cada caractere. Então, quais são os caracteres que a gente tem? A, B, C, D, R, exclamação. Beleza. Então, se a gente contar o A, 1, 2, 3, 4, 5 As. O B, 1, 2. O C, 1. O D, 1. O R, 2. E a exclamação uma única vez. Contamos as frequências. A partir do momento que a gente contou as frequências, a gente vai criar um nó que tenha uma frequência associada e o valor do caractere associado. Então, nós temos aqui um nó para cada um dos caracteres que a gente tinha ali. Tudo bem? E perceba que eles estão ordenados pela frequência. A partir do momento que a gente sabe que eles estão ordenados pela frequência, a gente pode escolher os dois com menores frequências, criar um pi. Então vamos escolher os dois com menores frequência. A gente vai criar um pi que vai ter a frequência dos dois. E notem que na hora que a gente cria um try, o filho da esquerda vai receber 0 aqui no caminho e o da direita vai receber 1. Esse pi que foi criado, que tem uma nova frequência 2, ele vai ser ordenado naquela lista que a gente já tinha. Então a gente vai colocar na primeira posição que aparecer de ordenação. E aí a gente vai escolher os dois próximos que tem a menor frequência. Então tá aqui. Criamos agora um nó pi que somou 1 com 2, 3, colocando 0 e 1 aqui. E lá embaixo a gente nem mexeu, tá vendo? E vamos adicionar ele lá na ordenação. Agora a gente vai fazer com os dois menores, são dois novos, que é o R e o B. O pi deles vai ter o valor 4 de frequência, 0 e 1 para a esquerda e para a direita, vamos ordenar. Os dois menores, agora é esse que tem frequência 3 e 4, vamos ter um pi com frequência 7, 0 e 1 lá em cima. Vamos ordenar, a frequência 7 é maior do que 5, e agora a gente tem aqui a frequência 5 para o A. Vamos criar um pi que vai ter o valor 12. Vou voltar aqui só um pouquinho. Vai ter o valor 12, 0 e 1 para cá. A partir do momento que a gente criou esse try, a gente consegue criar a nossa tabela. Olha lá a nossa tabela. A gente caminha da raiz até chegar no folha. Ó. 0, cheguei no folha? Cheguei. Então o A ele é só 0. Aí 1, 0, 0 é o D. 1, 0, 1, 0 é exclamação. 1, 0, 1, 1 é o C. 1, 0 é o R. E 1, 1 é o B.
fantástico, né? E aí, qual que é a principal ideia disso? Podemos notar que a maior vantagem disso é que o A, que aparece muitas vezes em abracadabra, aparece 5 vezes, a gente vai usar o menor tamanho de sequência de bits para codificar ele, que na verdade é um único bit, que é o 0. E assim vai indo, né? Então essa é a ideia. Então podemos perceber que o 2 e o 2 aqui, que é o B e o R, que tem frequências 2, a gente usa 3 bits. Aí a gente tem coisas que tem frequência 1 que pode usar 3 bits ou 4 bits, que vai depender ali da composição da árvore. Mas então, de certa forma, a gente maximizou aí as nossas code words para cada um dos caracteres dessa mensagem que está sendo codificada, que é a mensagem abracadabra. Então essa é a ideia principal aí, né? Voltando para a aula, podemos notar então que no final das contas a gente resolveu esse problema aqui, né? Um outro exemplo, que agora vai ficar pequenininho, mas depois vocês assistem com calma aí, né? Ó, it was the best of times, it was the worst of times. Em que o LF significa que é o final da minha linha e o SP significa que são esses espaços que a gente tem dentro dessa frase. A gente deveria quantificar, na verdade, identificar quais são os caracteres dessa mensagem. O I, o T são caracteres, o espaço, que é o SP, o W, o A, o S. Tudo que for diferente a gente vai codificar, vai criar um nó e colocar a frequência. Então tá aqui, ó. Eu não sei se eu der um zoom aqui, deixa eu ver se aparece o zoom para vocês. Não aparece. Então não vou nem dar esse zoom. Então podemos notar aqui que a gente tem aqui os nós. O LF, que é o final de linha, que aparece uma única vez. O B, que aparece uma única vez. O R, que aparece uma única vez. O F, o H, o M, o A aparecem 2 vezes. O WO 3 vezes. O I 4, o E 5, o S 6, o T 8 e o espaço 11 vezes. Aí como está sendo a construção da try? Ó, junta as duas menores, juntou o LF e o B, criei um par com 2, coloco na primeira posição. Aí vou juntar as duas menores, o 1 com o R com esse cara aqui. Aí vai ficar assim, que vai ter pai 3, o R para a esquerda e o que já estava para a direita. Coloquei aqui ordenado na minha sequência. E assim a gente vai indo até que a gente tenha aqui a formação da nossa try. A partir do momento que a gente tem a formação da try, tudo que for caminhado para a esquerda é 0, tudo que for caminhado para a direita é 1. Então a gente pode ver aqui, então, por exemplo, ó, 0, 0, 0 é o E. O E, então ele vai ser 0, 0, 0. Olha lá. 0, 0, 1, 0 é o W. 0, 0, 1, 1 é o O. 0, 1 é o SP. E percebam, e vou parar aqui, que o SP, que é o espaço, que apareceu 11 vezes, ele tem o menor tamanho de code word que a gente vai usar para comprimir. Então, funcionou. Então, aqui tem um outro exemplo. Depois vocês dão um zoom nesse slide para vocês entenderem. Mas aqui eu mostro passo a passo para construir a try, para codificar a mensagem que está aqui nessa entrada, dadas as frequências que a gente calculou. Tudo bem, gente? Bom, feito isso, então, finalizando, o método para construir a try, ele usa aquela questão da fila priorizada, né, que vocês aprenderam da estrutura de dados 1, que é Priority Queue, né? Então, a gente cria um método aqui que usa essa PQ, né, que é essa fila priorizada, e aí, ela na verdade ela retorna um nó, esse nó é o nó raiz, né, e aí a gente vai passar uma sequência de frequências aqui, a gente vai criar uma fila a partir de uma fila de nós, né? Essa fila de nós, a gente vai fazer um for aqui. Esse for ele vai ser para cada caractere que a gente tem na mensagem. Enquanto a frequência for maior do que 0, eu vou inserindo os nós naquela fila. Depois que eu construir a fila, aí para fazer a construção da try, né? Perceba que esse build try ele era um método que a gente já chamou, né? Mas só para vocês perceberem, enquanto o tamanho da minha fila for maior do que 1, quer dizer que eu ainda tenho coisas para juntar e construir na minha try. Na hora que sobrar um só, quer dizer que eu já tenho a minha try completa. Então, quando for maior do que 1, eu vou pegar os dois primeiros, né, o del min, que são métodos que vocês aprenderam, eles pegam os primeiros, né,
guardei em X, o outro primeiro, né, guardei em Y e remove da minha fila, né? Eu vou criar um NoPy, e esse NoPy, eu vou usar aqui um caractere qualquer para ele, vazio, porque ele não tem caractere específico. A frequência é a soma dos dois filhos, o filho da esquerda é o X, o filho da direita é o Y. E vou inserir o meu pai na minha fila e ele já vai inserir no lugar correto. E eu vou fazendo isso, né, até ter um. No momento que tiver um só, ele vai retornar o nosso nó que representa a raiz. Por isso que eu dou um pq.delmin, que é a hora que eu excluo da minha fila priorizada lá da pq, o último nó, que é a minha try que eu tenho. Beleza, esse build try então é a forma como a gente constrói e como que a gente trabalha ali para criar aquele ST, aquela codificação, né, para construir aquela tabela de code words, né, que é calculada a partir da try. Bom, então para construir essa tabela, a gente cria aqui um método que é o build code, que a gente vai passar o nó raiz na minha try, e aí o ST, né, que é um array de strings, né, ele vai ter o tamanho ali, que é a quantidade de caracteres que eu tenho. E aí eu vou construir a minha tabela passando a minha raiz e passando o vazio ali, né? Porque como ele é um método recursivo, a primeira vez que eu chamo com nada. Aí esse build code que foi chamado aqui, ele vai receber então a minha tabela, né, de code words, a minha raiz na primeira vez, por enquanto vazio. Como o meu X é a raiz, ele não é na folha. Então, mas se fosse na folha, eu vou construir o meu ST de que forma? Eu vou pegar o valor do caractere, vou colocar ali como um índice do meu ST, e o S é exatamente o valor que é representado por aquele caminho até chegar na raiz. E esse valor ele é feito de que forma? Exatamente assim, olha aqui que legal. Eu vou ter duas chamadas recursivas para o build code, em que eu vou sempre passar o meu ST, e eu faço a leitura para a esquerda, e passando o filho da esquerda, e faço a leitura para a direita, passando o filho da direita, e quando for para a esquerda, eu concateno em S, que na primeira vez era 0, que era vazio, tá vendo? Vou concatenar 0, que era da esquerda, ou 1, que era para a direita. Então esse método recursivo, no final das contas, ele vai construir a nossa tabela ST, até a gente finalizar, e no final ele retorna esse ST para ser utilizado. Ser utilizado aonde? Exatamente lá no método compress. Então lembra aquele pedaço que foi discutido? Que eu falei assim, vamos discutir depois? Então tá aqui, olha, complementando. Ele vai calcular aqui, então agora expandindo aquela caixa preta. Ele vai calcular aqui um array das nossas frequências, que é a quantidade de caracteres que a gente tem. Ele vai somar essas frequências para cada vez que aparecer na palavra. Vou construir a minha try passando esse array de frequências que vai retornar o root. Aí eu vou criar o nosso ST, que é a nossa tabela de code words, que tem o tamanho dos nossos caracteres, e vou chamar o build code e constrói exatamente essa tabela de codes. E aí o write try, né, que é a gente escrever, né, a nossa try, na verdade eu vou mostrar daqui a pouco, né? E aqui o método ele continua exatamente para a compressão. Então, como escrever a try, que é o que ficou faltando eu mostrar para vocês. Para escrever a try é muito fácil, é só usar o percurso pré-order da nossa árvore, né? Como que é o pré-order? Caminho para a esquerda, para a esquerda, aí subo o caminho para a direita, subo o caminho para a esquerda, direita. Sempre a gente tem uma prioridade de caminhar para a esquerda e depois para a direita se existir filhos da direita. Se não existir filhos da esquerda, a gente passa a caminhar para a direita. Então, por exemplo, para imprimir aqui para escrever a nossa try, vou escrever essa try. Caminho para a esquerda é o A, aí é o D, é o exclamação, é o C, é o R, é o B, e é isso. Então, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita. Já vim para a esquerda, direita, aí esquerda, não tem mais nada, direita, eu cheguei na raiz e acabou. Então é assim que a gente faz essa escrita, né? Então esse write tries, a gente passa a raiz aqui, enquanto não for na folha. Não, se for na folha, na verdade, ele faz isso. Se não for, ele vai escrever sempre. Olha que legal. Ele vai escrever na nossa saída de bits 0, né, false. E vou escrever chamando meu método para caminhar para a esquerda e depois para caminhar para a direita. Que é exatamente esse percurso que está aqui.
E esse 0, ele fala assim, olha, começa a mensagem e termina a mensagem. Então, para cada caractere nosso vai estar entre zeros, tá vendo? E quando for nó raiz, sendo nó raiz, ele vai imprimir true, né? Ele vai imprimir 1. Então, tá vendo? É uma raiz, ele imprimiu 1. Então, eu sei que o 01 ali eu estou começando, 01, 01, eu estou começando um novo caractere dentro daquela palavra convertida. E é isso, né? E para ler a try é a mesma questão, né? Para ler a try, ela também é percurso pré-ordem. A gente vai para a esquerda e para a direita, quando tiver. Né? E aí a leitura, eu já sei como foi feita a impressão da nossa try. Então a leitura eu estou lendo um booleano. Se for 1, né? Se eu estou lendo 1, então eu sei que eu tenho algo para ler. Se eu sei que eu tenho algo para ler, eu vou ler 8 bits daquela mensagem guardar IC e vou imprimir o valor. Se eu não sei, eu simplesmente continuo lendo para a esquerda e lendo para a direita, né? Então x e x, né? Então é assim que funciona. E aí então, a nossa classe Huffman, na verdade, ela trabalha com o alfabeto ASCII. Então 256 o valor aqui, que é a quantidade de caracteres que a gente tem. E tem todos os métodos e classes que a gente acabou de discutir até agora. Tudo bem, gente? Então, na verdade, não é difícil, né? Mas a implementação para se construir do zero ela é complicada, por isso que eu sugiro vocês fazerem um estudo mais detalhado, façam funcionar isso, pegam lá a questão da fila priorizada, que é dependente lá da estrutura de dados 1, para se trabalhar com ela. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, né, nos plantões aí de dúvidas, nos nossos encontros semanais ou nos fóruns da disciplina. E como é a nossa última aula, eu queria agradecer vocês terem resistido até aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado o curso. A gente faz com muito carinho, com muita dedicação. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim também. Porque toda aula que a gente prepara, a gente também aprende, né? E eu aprendi muito com vocês ao longo desse semestre. Tá bom, gente? Valeu! Boa semana para vocês aí, bom término de curso. Tamo junto. Beijo!